Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais o programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, prestigiado os nossos programas. Hoje iniciando o mês de setembro de 2025. Para quem está nos acompanhando agora no momento em que o programa está indo ao ar. Então muito obrigado pelo carinho de vocês. Hoje é o nosso programa 70, olha só. Começamos lá no ano passado, em 2024. Já estamos no nosso programa 70. Né? Começamos nosso Evangelho em maio de 2024, já estamos em setembro de 2025. Então, muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Né? Lembrando que todos os nossos programas anteriores estão no nosso canal no YouTube, o pessoal pode acompanhar, pode rever algum programa, assistir algum que tenha perdido, enfim. Fica o convite a todos. Vamos juntos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, que nos acompanham, nos auxiliam sempre, que estejam conosco em mais este programa, nos ajudando e nos acompanhando, para podermos entender e praticar aquilo que lemos aqui na noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, semana passada a gente falou sobre a paciência, e hoje é um complemento também, né? A paciência tinha sido um complemento do programa anterior, e hoje o programa, aquilo que a gente vai ler hoje aqui no programa, é um complemento da paciência. É obediência e resignação. É uma mensagem de Lázaro, Paris, 1863. Lembrando que estamos lendo o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois trazem o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pelas antiguidades materialistas. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que devem salvá-la ou perdê-la. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Lembrando que esse texto foi escrito no século XIX, hein? Está sempre atualíssimo, né? Os ensinamentos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre momentaneamente os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que atesta a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos e obedecei à grande lei de progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas, bem-aventurados são os que são mansos, porque darão ouvidos docilmente aos seus ensinamentos. Eu falei que era um complemento, e só para voltar aqui um trecho aqui, ó, pusilânime, né? Eu também confesso que eu não sabia o que significa essa palavra, né? De acordo com o velho e bom dicionário, é aquele que revela fraqueza moral, covarde, fraco, medroso. Então aqui, ó, o medroso, o fraco, não pode ser resignado. Então esse é o sentido aqui da palavra, né? Toda vez que a gente lê uma palavra e não consegue entender o sentido dela, né, nada melhor do que o velho e o bom dicionário para a gente entender. Então, eu falei que, né, comentei já no meio aqui da leitura, né, que esse texto está atualíssimo, porque às vezes a gente pega um texto, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, século XIX, será que tem coisas que se aplicam ainda para a gente? Sim. E por que se aplicam ainda?
Porque nós ainda, desde lá do século XIX até hoje, século XXI, nós evoluímos só um pouquinho. Esses ensinamentos servem para a gente refletir o quanto a gente ainda está atrasado espiritualmente. Quanto a gente ainda não consegue entender as palavras de Jesus. E entender aqui, ó, esse trecho que foi até destacado. Ó, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As pessoas às vezes confundem, né? Ser resignado com ser submisso. Ser resignado, na verdade, é entender que Deus está no leme, Jesus está no leme do nosso barco, e que todas as situações pelas quais nós passamos, nós precisamos enfrentá-las com fé, com coragem, com paciência, com resignação. Porque a gente não passa nada que a gente não precise. Ninguém está aqui no mundo de provas e expiações ainda porque foi um acidente de percurso. Puxa, eu já merecia estar num lugar melhor. Não. Se a gente está aqui ainda, é porque a gente ainda é condizente com a condição do mundo de provas e expiações. Porque a gente ainda é preguiçoso espiritualmente. A gente quer que as coisas evoluam, mas a gente não faz nenhum esforço para evoluir. Por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, por mais que a gente vá no centro espírita, mas a gente ouve, a gente não interioriza muitas vezes aquilo que a gente está ouvindo, e menos ainda praticar. Então a gente precisa fazer esse esforço. É um esforço, sabe, para ontem. A gente está atrasado ainda espiritualmente. Porque quando a gente vê esse trecho, a gente vê essa leitura de algo que já estava ali sendo recomendado para a gente, né, uma nova doutrina que estava surgindo, que era o Espiritismo. E a gente ainda, em muitas situações, a gente ainda tem as mesmas atitudes, a gente está no mesmo nível lá do século XIX. Então a gente precisa crescer. Nós estamos tendo essa oportunidade de ter esse conhecimento que o Espiritismo nos deixa. O Espiritismo não veio trazer nada de diferente do que Jesus já trouxe, mas a gente precisa fazer esse esforço e acelerar a nossa evolução. E é no dia a dia, sabe? Como a gente já leu nos trechos anteriores, é ser paciente, é ser resignado, é ser obediente às leis de Deus, sabe? É pegar os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática. Porque senão, fica adianta a gente ficar só lendo, a gente ficar só ouvindo e não pôr em prática. Por isso que a gente está tentando aqui, e eu já falei, falo de novo, falo por mim. Quando eu faço aqui o Evangelho junto com vocês, quem está nos assistindo, o primeiro que precisa ouvir, entender e praticar sou eu. Muitas das lições aqui, quase 99,9%, servem para mim. Para que eu ponha em prática, para que eu faça algo diferente daquilo que eu já estou fazendo. Porque senão, o que adianta? Ficar aqui. E por isso que é importante ler em voz alta também. Porque às vezes a gente lê em voz baixa, ou a gente lê só em pensamento, aquilo não interioriza. Então quando a gente lê em voz alta, né, a gente sai aqui, né, o som já entra, já penetra, já fica ali, sabe, aquela coisa reverberando na nossa mente. Para quando surgir uma oportunidade de pôr em prática, que a gente lembre daquilo que a gente leu, daquilo que a gente aprendeu. E errar faz parte, todo mundo erra. Mas quando errarmos, que a gente pare e pense, puxa vida, eu já aprendi que eu não deveria ter feito isso. Então eu vou fazer diferente daqui para frente. O problema é quando a gente erra e nem sequer percebe que errou. Ou acha normal, tudo bem. Tive determinada atitude, fiz aquilo porque achei que aquilo era o correto a fazer. Então precisamos modificar as nossas atitudes e os nossos pensamentos, e deixo aqui o convite dessa leitura para que todos reflitam e, quem sabe, de alguma forma, ponham em prática também. Aliás, quem já leu alguma coisa aqui, quem já teve alguma experiência, né, de ler aqui um trecho do Evangelho e conseguiu modificar alguma coisa, coloca nos comentários aqui pra gente, nos comentários aqui do vídeo. Vai ser importante a gente ter esse retorno de vocês também. Eu convido vocês agora, antes de encerrarmos, para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares
e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco e mais esta noite. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.